Meus amigos, hoje a gente vai trazer para vocês o recém-chegado ao mercado Jeep Commander. E vamos conseguir fazer um comparativo entre a versão Overland Flex e a versão Limited Flex. Mas esse azul eu conheço, né? Pois é, tu é o dono? Pois é, justamente por isso eu vou poder mostrar para vocês todos os pontos bons, os pontos ruins, mostrar como é que ele se comporta na estrada, consumo, falar dos preços, enfim, tudo o que tu quer saber antes de comprar o teu próximo SUV de 7 lugares. Lançado em agosto de 2021, o Jeep Commander veio para estremecer o mercado dos SUVs premium de 7 lugares. Ele fez tanto sucesso que inclusive eu acabei comprando este aqui logo depois do lançamento. E hoje, se tu for encomendar um, tu vai esperar mais ou menos até maio de 2022, de tão bem que esse carro está vendendo. Vou mostrar para vocês as diferenças entre as versões de acabamento Overland e a Limited, as duas únicas disponíveis. É claro que tem a opção do motor flex e o diesel, a gente não trouxe o diesel aqui para vocês, mas eu também vou poder mostrar o que muda em relação a essas aqui. E nós vamos falar um pouco de preços. Afinal de contas, essa versão aqui hoje está custando R$206 mil e aquela ali R$228 mil. Pois é, meus amigos, se tu tá com dificuldade em encontrar um Jeep Commander e tá achando esses preços um pouco caros, dá uma olhada lá no site do Virgula.com.br. O Virgula tem uma equipe especializada em negociação de carros 0 km em todas as concessionárias e que vão encontrar o melhor negócio, tanto em preço como prazo e até mesmo equipamentos e outras coisas que tu deseja no teu próximo carro 0 km. Entra lá e utiliza o nosso cupom OPINIÃO20 para ter R$20 de desconto em qualquer um dos serviços que eles oferecem. Te garanto que se tu está atrás de um carro 0 km, o Virgula é a melhor opção para ti. Bom, meus amigos, mas vamos lá. O que muda entre as versões? Obviamente vocês devem estar percebendo que as rodas são diferentes, né? A versão Overland, tanto faz se é diesel ou Flex, ela vem com essas rodas de desenho exclusivo e de 19 polegadas, enquanto a Limited tem rodas de liga leve também, porém de 18 polegadas. Aqui na frente a gente tem uma diferença para a versão diesel e a Flex. A Flex tem esse para-choque que tem um desenho um pouco mais baixo e talvez com um desenho um pouco mais esportivo, e a diesel, como ela é mais voltada para terrenos off-road e tal, ela tem um para-choque com uma abertura um pouquinho maior aqui, um ângulo de entrada maior, para que justamente tu consiga encarar melhor umas trilhas. Mas isso não significa que a versão Flex não esteja adaptada para um fora de estrada leve. Eu mesmo peguei o meu carro e andei numa estrada de chão batido, achei ele super estável e super confortável, mas o que é mais legal é que ele vem com Traction Control Plus, que significa que ele aciona os freios quando necessário para que as duas rodas dianteiras tracionem juntos, simulando um bloqueio de diferencial. Para isso basta tu apertar um botão que tem no painel, que é do ASR Off. Neste momento ele vai trabalhar com as duas rodas tracionando juntas para que tu não fique atolado num terreno muito escorregadio ou mesmo na lama e outras coisas assim. Outra diferença entre as versões é que a Limited vem com esses acabamentos, esses apliques na lateral do carro em preto fosco, enquanto a versão Overland eles são pintados na cor da carroceria do veículo. Inclusive ele tem 7 opções de cores e nenhuma delas tem acréscimo de valor, o que eu acho bem interessante. Como eu falei no início, esses carros são bem completos e sem opcionais. Ambos têm faróis Full LED, tanto na alta quanto na baixa, farol de neblina em LED, DRL em LED e o que eu acho mais interessante, comutação do farol alto para o baixo de série nas duas versões. Isso funciona muito bem. Eu pude testar na viagem que eu fiz na volta de Gramado e olha, tu esquece que precisa acionar o farol alto. Ajuda muito inclusive na segurança. E por falar em segurança, ambas as versões também têm sensores de estacionamento tanto na frente quanto atrás e que inclusive conseguem interpolar para que identifiquem objetos nas laterais do veículo também. E aqui na frente tem um item que eu considero muito importante, o radar. Ele serve como sistema de frenagem autônoma, então ele te alerta caso tu esteja aproximando muito rápido de um carro e se tu não frear, ele freia para ti para reduzir os riscos ou até mesmo evitar a colisão.
mas ele também funciona como ACC, o Cruise Control Adaptativo. Também outro item que eu usei na estrada e que funcionou muito bem. Te alivia bastante quando tu está num trânsito mais pesado. Bom, aqui em cima ele tem uma câmera que também serve para ajudar na questão do freio autônomo, mas principalmente ele usa para manter o carro em cima da faixa. Então ele consegue identificar as faixas de rolagem. Se tu estiver saindo da pista, ele te ajuda, ele te alerta e bota o carro de volta para cima. Ele não é um sistema autônomo de direção, ele simplesmente corrige a trajetória para evitar um acidente que tu saindo da pista ou invadindo a outra pista contrária. Agora, uma coisa que eu mandei fazer nesse carro e que eu não tinha certeza se valia a pena ou não, e depois vendo o resultado, foi a vitrificação. Mandei aplicar lá no Tuyo, aquele nosso amigo que tem uma estética automotiva, um produto da Sonax, que é uma cobertura de cerâmica. Mas espera aí só um pouquinho, deixa o Tuyo falar um pouquinho melhor para vocês o que ele fez aqui. Felipe, agora teu carro está protegido. Aplicamos o Ceramic Coat CC Evo da Sonax. Esse Ceramic Coat vai dar uma proteção, uma longevidade desse brilho intenso por até 36 meses. Então, fica tranquilo que a proteção do teu carro está garantida. Pois é, meus amigos, e como vocês mesmos puderam ver, foi o próprio Tuyo que fez a aplicação aqui no meu veículo. O que eu vi como vantagem nesse produto? Primeiro, vai proteger a pintura a longo prazo e também vai manter esse brilho de carro sempre 0 km. Aquele lá que é de imprensa talvez vocês não consigam ver na imagem, mas ele já não tem o mesmo brilho que o meu. E uma das grandes vantagens desse tratamento de cerâmica é que ele é um produto muito mais resistente e durável do que a vitrificação comum. Ambas as versões têm o teto pintado de preto, porém teto solar panorâmico só na versão Overland. E como elas não têm opcionais, isso não é possível instalar na Limited. E elas são bem completas, né? Então elas vêm com rebatimentos elétricos dos espelhos, alerta de ponto cego nos espelhos, chave presencial para acesso do carro e inclusive partida por botão. Ele utiliza a mesma plataforma do Compass, Renegade, porém com várias modificações, e uma delas, e muito importante, está na suspensão. Vale lembrar que esse é um projeto brasileiro exportado para o mundo. Posso dizer para vocês que o comportamento dessa suspensão é maravilhoso. Eu gostava muito da minha RAV4, mas esse carro aqui não deixou saudade neste quesito. A suspensão traseira é do tipo independente, com freio a disco, o que também torna a condução do veículo muito mais segura, principalmente carregado. Outros pontos que ele se destaca em relação aos seus irmãos de plataforma, como por exemplo o Compass, está nas dimensões. Ele tem 4,77 m de comprimento, 1,86 m de largura e 2,79 m de entre-eixos, ou seja, é um carro bem maior. E isso pode causar uma certa estranheza nos primeiros dias. Eu confesso que eu levei uns 2 dias para me acostumar com o tamanho do veículo. Mas depois que a gente começou a rodar, simplesmente ele se tornou super fácil de conduzir. O desenho da traseira também é totalmente novo. As lanternas são de LED, com os piscas aqui atrás, só uma luzinha nesse cantinho, lá na frente ele é progressivo, que dá um charme bem maior para o veículo. E a luz de ré está colocada no para-choque aqui embaixo e também é de LED. Eu já tinha dito para vocês que ele tinha sensores de estacionamento no para-choque dianteiro e traseiro, mas aqui tem um ponto que eu acho que a Jeep poderia ter feito diferente, até um pouquinho melhor. Ele só tem câmera de estacionamento na tampa traseira, ele não tem frontal e nem nas laterais, fazendo aquela câmera 360 graus que o seu principal concorrente, o Tiggo 8, tem. Apesar disso, a câmera ela tem uma qualidade muito boa, eu mostro para vocês daqui a pouquinho. Uma das diferenças entre a Limited e a Overland está na abertura do porta-malas. Como vocês podem ver, esse daqui tem a abertura elétrica, porém tem que apertar o botão. Enquanto na versão Overland tem a opção da abertura do porta-malas passando o pé embaixo do para-choque. Bom, a capacidade do porta-malas com os bancos da terceira fileira rebatidos como está aqui é de 233 litros. É o maior, segundo a Jeep, da sua categoria. Uma coisa importante, você deve ter vendo esse tapetinho de borracha aqui, isso aqui faz parte dos acessórios originais, eu resolvi colocar porque ele tem uma concepção bem diferente que eu achei bem interessante. Claro que além de se encaixar perfeitamente, diferente do que eu tinha na RAV4, por exemplo, que era só um vacuum form, né? Um plástico bem simplesão, esse aqui é de borracha de verdade, encaixa bem. E ele também tem essas bordas levantadas, que lá na frente eu vou mostrar para vocês qual é a grande importância. Mas se tu tá na rua, vem com os pés sujos, molhado, cheio de barro e tal, a sujeira fica toda aqui dentro. Fora que tem um desenho diferente que eu achei bem legal. E para rebater os bancos é bem simples, basta tu puxar esta alavanca e empurrar eles, que eles já deitam
deixando o assoalho totalmente plano, o que facilita para te colocar cargas. Afinal de contas, nessa configuração ele fica com 661 litros de capacidade. Se a gente rebater os bancos da segunda fileira, aqueles do meio, a capacidade do porta-malas vai a 1.760, ou seja, se torna realmente um caminhão de transporte, dá para levar a casa inteira. Aqui embaixo a gente tem algumas coisinhas importantes, por exemplo, a tampa aqui do porta-malas, que ela é retrátil, tu pode tirar, eu já nem coloco no lugar que eu não uso, as ferramentas para troca do step, a ferramenta da chave segredo. Esse carro vem com uma porca diferente em cada uma das rodas para evitar o furto das tuas rodas de liga leve. Um espacinho para colocar algumas coisas aqui e, como vocês devem estar vendo, não tem o step aqui, né? Pois é, meus amigos, esse é um ponto que eu realmente não curti. O step, ele é do tipo temporário, está colocado aqui embaixo. Isso é ruim por quê? Porque os ladrões têm acesso muito mais fácil e também vai estar todo sujo quando eu precisar usar. Tomara que eu nunca precise, né? Ele tem um sistema de abertura que é aqui por dentro, que evita o roubo, mas vocês sabem, né? O ladrão aqui no Brasil consegue cada coisa que a gente nem acredita. As duas versões vêm com uma tomada 12 volts DC para te ligar uma geladeirinha ou uma lanterna aqui na traseira, e o fechamento do porta-malas pode ser feito através deste botão ou passando o pé embaixo do para-choque, como eu fiz para abrir. Aqui na lateral ele tem uma coisa muito importante, ele tem um sensor colocado no para-choque que ele serve também como alerta de tráfego cruzado. Ou seja, como esse é um carro muito comprido, às vezes tu vai sair de uma garagem onde tu não tem muita visibilidade e ele te alerta caso esteja vindo um carro na rua para que tu não cause um acidente, né? E não só carros, pessoas, bicicletas e outras coisas do tipo. Tem outro ponto que eu acho muito importante e que está relacionado aos acessórios Mopar, é que aqui embaixo no para-choque tu pode instalar o engate de reboque que é original de fábrica, projetado pelos engenheiros da montadora e não esses que vendem no mercado paralelo. Ele também é removível, ou seja, tu não está usando, tu tira ele para ele não ficar atrapalhando aqui atrás. Provavelmente eu vou colocar esse acessório no meu carro também. Aqui embaixo do capô a gente tem duas opções de motor. A versão Flex vem equipada com motor 1.3 turbo de 180 cavalos a gasolina e 185 a etanol. O torque dele, 27,5 kgfm, disponível a partir de 1.750 RPM. A versão a diesel sofreu umas modificações em relação ao seu irmão Compass. Ele continua com 170 cavalos, porém o torque aumentou, passou para 38,7 kgfm. A versão Flex, que é essa daqui, ele só vem equipado com câmbio automático de 6 marchas e só tração dianteira. As versões a diesel continuam com aquele câmbio de 9 marchas e tração nas 4 integral. Uma coisa que eu sempre falei errado e eu acho que eu preciso corrigir aqui é que o veículo a diesel, ele não traciona só na dianteira e na traseira quando precisa, ele traciona o tempo todo nas 4 rodas. Inclusive, conversando com o pessoal da engenharia da Jeep, eles me explicaram o motivo disso. Eles poderiam ter feito diferente, mas eles acharam que assim o funcionamento fica muito mais suave. Tu não sente aquela diferença quando entra a tração nas rodas traseiras. E no final das contas o consumo até nem aumentou quase nada. A diferença, segundo eles, dá em torno de 2 a 3%. Outro ponto importante que eles me falaram foi com relação à bateria. Ela é uma bateria preparada para ligar e desligar o carro, no caso da sinaleira e tal, que é um dos receios que eu tenho. Afinal de contas, essa bateria ela era muito cara no passado. E como eles disseram que agora o sistema ficou muito mais confiável, eles aumentaram a garantia da bateria para 2 anos. Antes era em torno de 1 ano e meio. E uma dúvida que muitas pessoas têm é com relação à capacidade desse motor de empurrar os 1.720 quilos que ele tem. Pois é, meus amigos, eu também fiquei com muita dúvida. Afinal de contas, eu testei esse carro numa pista de testes no lançamento, então a gente não consegue ter uma percepção muito boa. O que eu percebi é que ele atingia velocidades superiores a 140 em uma reta relativamente curta, então me parecia que ele empurrava bem. Andei com ele na estrada, fui viajar para Gramado, andei na cidade e posso dizer para vocês que ele tem um comportamento muito bom, surpreendente na verdade. Mas quando a gente for fazer o test drive, eu quero falar sobre uma questão técnica da programação do pedal do acelerador, que isso pode causar uma certa estranheza em muitas pessoas ao dirigir pela primeira vez. Bom, outra coisa que eu sei que não vai agradar muita gente, mas que para mim não faz tanta diferença assim, é o fato dele ter esta varetinha para segurar o capô quando aberto. Por que eu digo isso? Porque carros premiums normalmente costumam ter aquelas molinhas aqui, né, que fazem a abertura do capô. Realmente a Jeep poderia ter colocado um sistema um pouco mais premium, mas eu confesso que isso não me incomoda, afinal de contas eu não pretendo abrir esse capô com muita frequência.
Tem outra coisa aqui, que essa sim dá para ver, que tem um pouquinho de economia, mas que também está relacionado com o fato de a gente não abrir o capô toda hora, é que aqui na parte do agregado a gente vê que não tem muita tinta, né? O azul começa a meio que desaparecer. Em contrapartida, aqui tem um ponto importantíssimo. Por trás do paralama, vocês podem ver uma manta acústica bem grossa. E isso é um ponto que tem que ser ressaltado. Sabe por quê? Porque esse carro aqui ele ficou super silencioso. No dia a dia, tu quase não escuta o ruído do motor, ruídos externos, e tudo tem a ver com a quantidade de isolamento acústico que a Jeep colocou. É realmente surpreendente. Mais do que isso, o vidro, não só o dianteiro, como os laterais também, eles são termoacústicos. Ele tem várias camadas que reduzem a incidência dos raios UV e também o barulho que passa de fora para dentro da cabine. Outra coisa que é importante ressaltar é que os vidros são verdes, mas da coluna B para trás eles são um pouco mais escurecidos. Isso por causa da legislação brasileira e também para aumentar o conforto térmico de quem vai aqui como passageiro. Mas eu quero mostrar para vocês o que muda no interior das duas versões. Afinal de contas, eles têm pequenos detalhes que fazem toda a diferença quando tu for escolher o teu próximo veículo. Outra coisa que é importante tu saber é que eles têm 3 anos de garantia e que eu fiz o seguro lá com a Clauê Corretora, parceira nossa, que dá desconto exclusivo para vocês aqui do canal. E como eu aproveitei o seguro da RAV4, o endosso custou mais ou menos R$ 1.400. Eu não fiz ainda a renovação completa, mas vai ficar em torno de R$ 3.800, R$ 4.000. É um valor bem mais caro, mas se tu considerar que esse carro passa de 200 mil de valor total, até não é tão caro assim, né? Agora eu te convido a entrar aqui dentro e vamos conhecer um pouco melhor o habitáculo deles. Gustavo, mostra rapidamente o que muda na versão Limited. Bom, em aparência muda a cor do banco. Na Limited ele é preto e também tem a opção do cinza claro. Que também está disponível na Overland. E a Overland vem com o marrom ou com esse cinza claro. Mas ele muda também o grafismo do banco, né? Ele é com essas listras horizontais aqui. E o outro é umas listras cruzadas. Aqui tem um detalhe importante. O banco do passageiro, ele não tem as regulagens elétricas. E aí ele tem o espaço para colocar coisas aqui embaixo do banco. Isso, né? Enquanto que na outra tem o banco elétrico. Outra coisa é o teto. Na versão Limited o teto é claro e na versão Overland o teto é preto e obviamente que tem o teto solar, né? Esteticamente é isso as diferenças, mas tem uma outra diferença que é em relação ao som. Aqui tem 6 alto-falantes convencionais de boa qualidade, mas na Overland são 9 ou 10 alto-falantes com um subwoofer e com a da marca Harman Kardon, ou seja, uma qualidade muito melhor. Pois é. Uma coisa que eu quero mostrar para vocês é que ele vem de fábrica com esses tapetinhos aqui de carpete, que são muito bons, mas agora eu convido vocês a entrarem lá na Overland para ver como é que são os tapetes do meu que eu coloquei como acessório. Vamos lá. Tá aqui o tapetinho Mopar de borracha com aquelas abas laterais que eu falei para vocês, que ajudam muito quando tu entra com os pés sujos a não escorrer para dentro do carpete do veículo. Dos dois lados, e cada um deles tem um desenho diferente, isso é bem curioso, né? Inclusive aqui atrás também. Tá, mas aí tu mostrou a diferença aqui? Não mostrei. Ó, a cor é um marrom, mas é um marrom bonito, marrom escuro, a diferença do desenho e tá escrito Overland aqui. E vale a pena citar que todos eles têm esse suede nas laterais aqui. Isso. E no centro esse couro, né? E também o encosto de braço também em couro, escrito Jeep 1941, ano de fundação da marca, nas duas versões. E outra coisa, tem o suede aqui no painel, ó. O painel todo é suede, bem bonito, dá um acabamento bem diferente. Até vou dizer mais, uma coisa que é muito boa, agora o sol tá próximo do meio-dia, ele não reflete no nosso rosto quando a gente está dirigindo. Isso é uma coisa que me incomoda em vários carros. Às vezes eles exageram no black piano ou nos cromados, isso acaba atrapalhando um pouco o motorista quando o sol vem bem de cima. E assim, o acabamento, cara, é sensacional. Para um carro, vou dizer para vocês, um carro de 200 mil, 206, que seria aquele outro lá, o acabamento é muito bom. Hoje em dia, 200 mil deveria ser um acabamento excelente. Não é, já pegamos vários carros de 200 mil que não tem acabamento excelente. Deixa só eu ligar o carro antes, por favor. Com calor aqui de dentro, né? Como eu falei para vocês, partida por botão. Ele vem com o painel aqui digital de 10.25 polegadas e a multimídia de 10.1 polegadas. Mas vai lá, continua, Gustavo. Olha só, soft touch aqui em cima, esse acabamento suede, esse acabamento muito bonito aqui também, nesse bronze. Aqui do lado soft touch, aqui do lado, aqui na parte onde a gente bota o braço é de couro. Aqui também, olha, o acabamento é sensacional, pessoal. Eu levei um amigo para andar que tem uma Mercedes e ele disse, olha, se surpreendeu. Mas deixa eu falar então um pouquinho sobre esse acabamento da porta. Isso aqui eu achei muito bom. Ele é bem fofinho.
Ele não cansa nada quando tu apoia o cotovelo aqui numa viagem, coisa que eu adoro, né? Aqui em cima é soft touch, mas não é tão macio. É claro, tudo bem, né? É o suficiente para te apoiar eventualmente o braço aqui. Ele tem os 4 vidros elétricos com a função One Touch em todas elas. Aqui o acionamento dos espelhos elétricos, inclusive tu pode botar o rebatimento, né? Se eu virar o botão aqui ele recolhe. Eu desliguei o rebatimento automático quando tu tranca o carro, simplesmente porque eu não quero que ele fique fechando a qualquer momento, mas tu pode selecionar isso no multimídia e colocar automaticamente quando tu tranca a porta. Quando eu tava com o outro lá em casa, eu preciso que ele faça isso, senão eu não passo. E o multimídia grande desse jeito, né? Mas ele tem todas as funções do Uconnect novo. Ele tem essa configuração aqui onde tu consegue colocar várias telas, mais de 2 ou 3 ou 4, até que a gente descobriu esses dias, né, Felipe? Inclusive, se tu não assistiu ainda o vídeo da entrega do carro, tem lá o vídeo completo aqui, vou deixar na descrição também, que mostra todas as funções dele, como é que configura e tudo mais, lá pelo pessoal da IESA na concessionária. O legal dele é que ele tem, por exemplo, já tem o GPS aqui, né, integrado no carro, e ele tem atualização. Como ele tem internet a bordo, tu consegue fazer a atualização do próprio GPS. Tá, mas deixa eu falar um ponto importante sobre essa internet a bordo. Primeiro, quando tu mais ou menos. Quando tu cadastra e ativa o sistema do Adventure Intelligence, tu tem ele de graça por 1 ano. O que significa isso? Que tu vai poder acionar o teu carro pelo celular, tu vai poder monitorar as condições de tanque de combustível, aonde ele está, vai poder botar os alertas de valet e tal, um monte de função legal, interessantíssima, que eu acho que vale muito a pena. E o mapa esse, que é nativo do carro, também vai ter atualização em tempo real durante 1 ano de graça. Agora, se tu quiser usar o Wi-Fi Hotspot, ou seja, a internet que conecta até 8 aparelhos para as pessoas que estão aqui dentro, tu tem o primeiro mês de graça, depois tu tem que ir assinar um plano da TIM, que começa a partir de R$30. O que eu acho bem interessante para quem mora em áreas mais remotas. Afinal de contas, ele tem uma antena que dá um alcance muito maior do que o teu celular. Eu confesso para vocês que esse serviço eu não assinei ainda. Por quê? Porque eu não estou viajando muito, os lugares que eu vou tem internet, então para mim não está sendo muito interessante. Mas eu vou viajar, eu acho que em fevereiro, nós vamos para um outro lugar aí. E aí sim eu vou ativar o serviço de internet, o hotspot também. E além de tudo isso, claro, ele também tem todo o controle do veículo aqui, como o Felipe tinha falado, né? Então tu consegue configurar muita coisa, luzes, se vão ligar, se vão desligar, abertura, os espelhos, como o Felipe falou. Olha, tem os alertas, né, se vai frear mais perto, mais longe. Tem muita configuração legal, dá pra brincar bastante aqui no multimídia. E uma outra coisa legal do multimídia é porque ele também tem teclas físicas. Ele é touchscreen, mas aqui embaixo ele tem algumas teclas físicas, como por exemplo de volume, né? E o ar-condicionado todo tá aqui nesse quadro aqui, também com teclas físicas, mas eu também posso utilizar com o touchscreen aqui na tela. Inclusive vale salientar, né? Um amigo nosso queria comprar uma Commander, não tinha pronta entrega, ele acabou comprando uma Territory, e uma das grandes reclamações dele é que não tem botão físico para a maioria das funções na Territory. Então, é costume, né? Claro, mas eu gosto do botão físico. Eu também gosto, porque ficar procurando as coisas no multimídia nem sempre é muito legal. E tem a câmera de ré que a gente falou antes, né, Felipe? Vai lá. A câmera de ré tem uma qualidade sensacional. Tem. Olha só. Aqui talvez esteja meio distorcido, tá dando um problema de interferência, mas é coisa da câmera que tá gravando, tá? E lá no meio do painel aparecem os sensores, que também são 360 graus. Ele não tem a câmera, mas ele tem os sensores. O console central é bem grande, bem largo, espaçoso. Inclusive vale a pena salientar, ele ficou mais largo que o do Compass, né? Ele avança um pouquinho mais para dentro das pernas aqui do motorista e do passageiro, mas isso tem um motivo, né? Exatamente por causa do carregador que vem aqui. Ele tem um carregador por indução, carregador wireless, para colocar as duas versões, já que ele tem Android Auto e Apple CarPlay sem fio. E tem também 2 tomadas ali USB, uma do tipo A grande, e a outra do tipo C, a pequenininha. Isso. E aqui no meio do console, bom, câmbio automático, né, com trocas manuais, inclusive com a troca por borboletas, que a gente já mostra. Tem a função Hold, que é muito legal, eu sempre ando com ela acionada, o Felipe não tá agora, deixa eu acionar. Não, eu não quero que tu acione, desaciona, por favor. Eu adoro isso aqui. Eu não gostei. Quando tu para na sinaleira, tu não precisa ficar com o pé no freio. Ele segura no freio pra ti, tu só vai andar quando tu acelera. Ele tem a tecla Sport, muda aqui o comportamento do pedal. Quando a gente for andar com o carro, a gente explica um pouco melhor pra vocês. E aqui tem esses botões faltando, né? Mas aqui na versão diesel, esses botões são utilizados. Na versão diesel ele tem aqui assim um seletor de terreno, e aqui tem um seletor do 4x4, da reduzida, e também daquela parte de descer, né? De descida em rampa. Um ponto que eu acho muito importante,
Os revestimentos aqui, eles são todos em borracha com essas bolinhas que comportam copos de vários tamanhos, e funcionou bem. Eu botei uma garrafinha pequenininha e um copo grande e entrou muito bem aqui dentro. Aqui é para deixar a chave, ó. Inclusive aqui, esse espaço é para colocar a chave. Aqui um celular, né? Ele também tem freio de estacionamento eletrônico, tu nem precisa utilizar o botão, tá? Quando tu coloca no P, ele já aciona, quando tu coloca no D, ele já desaciona, tudo sozinho. E aqui embaixo tem mais um porta-objetos aqui com duas camadas, vamos dizer assim, né? Tem esse de cima é para colocar, né, coisas chavezinhas, menores e tal. Assim. Tem inclusive o porta-documentos aqui também. Onde eu legal, isso que eu não tinha visto, hein? E lá dentro tem mais um monte de coisa. Cara, tu não falou de uma coisa importante. É refrigerado? Não, não é isso. Sim, ele é refrigerado, fica bem gelado. Fica geladinho. Mas não é isso, fecha aí. Ele corre para te regular, ó. Então tu pode, quando tu usa o banco do motorista mais para frente, tu regula ele também junto para que o teu cotovelo fique sempre apoiado na posição certa. E o volante é o mesmo do Compass, mas tem bastante configurações, né, Felipe? Pois é. Aqui a gente consegue configurar o painel digital ali, aquele cluster. Deste lado estão os controles do piloto automático, aqui o adaptativo e aqui o seletor de velocidade máxima que tu pode usar dentro da cidade. Atrás as borboletas na parte de cima. Na parte de baixo os controles do rádio. Então desse lado o volume, do outro lado seleciona as estações. Também tem as alavanquinhas da limpador de para-brisa e aqui os controles do farol. Tudo, limpador automático, farol automático, né? Tudo automático. E uma coisa que é muito interessante nesse painel é a quantidade de configurações que tu pode colocar. São muitas, são várias. Eu gosto de usar assim, com o contagiros na esquerda e o velocímetro na direita. E no centro o marcador de consumo instantâneo. Mas tu também pode selecionar outras opções, como por exemplo o contagiros e o velocímetro analógico bem grande. E no centro o marcador de velocidade digital. Dá para substituir isso também. E, inclusive tu pode botar este painel que ele fica um pouco mais reduzido, ou inclusive selecionando só outras opções, né? A velocidade fica sempre lá em cima aparente. E esse aqui é um dos que eu acho também muito interessantes, porque tu tem 5 opções onde tu pode selecionar cada uma das informações que tu acha mais relevantes para ti naquele momento. E todas as versões são equipadas também com o sensor de pressão de pneus, né, que fica dando ali no painel, e também com a leitura de placas. Então ele passa pelas placas, ele lê e ele te avisa no painel qual é a velocidade da via. E diferente do 3008, ele não teve nenhuma placa lida errada, ou melhor, não deu nenhum alerta de velocidade inconsistente, né? Enfim. E uma coisa bacana é que, tipo assim, tu pode botar um som para te avisar que tá acima da velocidade ou tirar esse som. Eu deixo sem o som. O que eu gosto muito é que naquela configuração que está aqui no painel, ó, quando tu coloca a velocidade no meio, o alerta de velocidade aqui, ó, ele começa a piscar esse alerta. Então toda vez que tu passa dele, ele não fica te incomodando com sons, mas ao mesmo tempo ele te avisa visualmente. Tipo assim, ó, tá errado. Exato. Bom, ele tem espelho fotocrômico, óbvio, né, deveria ter. O teto preto, como a gente tinha falado antes. A abertura do porta-malas também pode ser aqui dentro, né, com um botãozinho. Desde que esteja na função, no modo P. Isso. O teto solar abre por aqui. E o teto solar é panorâmico, é muito bacana, muito legal mesmo. Luzes individuais de leitura. Também tem luzes também junto com o espelho aqui. Então, alça de mão, 7 airbags. Tem também um porta-óculos aqui do lado do motorista, né? Acho que vale a pena citar isso. Um monte de airbag, né, Felipe? Controle de tração, controle de estabilidade, tudo que precisa de segurança tem. É um carro que ele não foi avaliado no Latin Cap ainda, mas analisando todas as simulações de testes de colisão que a Jeep fez, eu posso dizer que ele vai tirar uma nota muito boa. Se não for 5 estrelas, vai ser no mínimo 4. Por quê? Porque ele leva em consideração todos os critérios mais rígidos que o Latin Cap está avaliando hoje. Coisas que a legislação nem pede aqui no Brasil ainda, né? E aqui no centro do painel também tem algumas outras configurações, como por exemplo o Stop Start, que eu gosto de deixar sempre desligado, né, para ele não apagar na sinaleira. Eu tô usando ele ligado. O controle de tração, que dá para deixar ligado ou desligado. Aqui o controle de Lane Assist, né, que tu pode desligar, de faixa. Porque na cidade às vezes é bom deixar desligado, porque ele tenta corrigir algumas coisas que não precisa. Ele tem estacionamento autônomo, né, então ele estaciona tanto em vagas, como é que é o nome? De shopping, quanto vaga tanto perpendicular quanto paralela. Precisa fazer baliza. E aqui para quem é nesse botão aqui, desculpa, e aqui o botão para desligar o sensor de estacionamento, caso precise. Acho que vale a pena a gente citar também sobre a questão das regulagens elétricas dos bancos dianteiros, tanto do motorista quanto do passageiro. Ele não é só de deslocamento, como por exemplo no Tiggo 8, seu principal concorrente.
ele também tem a regulagem da lombar e até um pouco mais completa do que a da minha RAV4. Ele não só bota a regulagem da lombar mais para frente ou mais para trás, como ele também muda a posição de altura. E uma coisa que eu achei legal é que ele tem um pouco menos de botões do que a minha RAV4, mas ele tem aquela regulagem na parte de baixo das pernas, ou seja, o Gustavo que gosta de reclamar desse apoio aqui, ó, da perna, ela levanta só a ponta do banco se for necessário. Assim. Isso. E do teu lado aí tem mais configurações que aqui, né? Não, são as mesmas. Ah, é? Sim. Agora a gente tem que olhar o espaço aqui atrás e depois o outro espaço mais lá atrás ainda. Vamos começar lá por trás, bem lá atrás, que eu achei mais legal. Então tá. Mostra pra nós como é que é o acesso lá atrás, Gustavo. Muito fácil, tem uma alavanquinha aqui em cima. Puxa, o banco corre. Tem um espaço que não é dos melhores, tá? Mas tem que fazer meio que um malabarismo. Ai, até a palavra faltou. Aí fecha aqui e puxa ele. Na verdade, como esse banco ele corre 14 centímetros, depois que tu posicionou, tu tem que botar ele através da mão aqui, ó, pra posição lá atrás. Então se tu for maior, tu consegue inclusive regular a distância para que os teus joelhos não fiquem muito apertados. É, no caso agora aqui eu tô com o joelho batendo no banco, mas com certeza as pessoas podem empurrar um pouco pra frente o banco, né, pra eu ficar... É só regular aqui, ó. Vai lá. Puxa um pouquinho. Aí, ó, aí pronto, eu já fico com o joelho sem estar batendo. E a distância do teto tá bem alta também, a distância do teto tá alta pra mim. Tem luz aqui atrás, tem porta-copos, tem uma tomada USB aqui atrás também pra carregar o celular. Aqui tá bem legal, mas assim, ó, é bom, mas é pra uma viagem muito curta ou pra crianças, né? A Paula só quer saber de andar aí, cara. Ela não quer saber de andar em outro lugar. É, bom, tudo bem. A Paula sim, tua filha. Agora, pra ti vai ficar muito apertado aqui. Não sei, deixa eu entrar. Vamos ver. Coisa que eu achei interessante é que a abertura, ela acontece dos dois lados e não só do lado direito. Alguns carros fazem pra melhorar a questão de segurança, né? Afinal de contas, descer daquele lado pode ter um carro passando. Mas, ainda assim, é uma opção do motorista ou da pessoa que está entrando aqui. É, Gustavo, não é realmente o melhor lugar do mundo, até porque eu fiquei com as pernas muito altas, o joelho aqui ficou muito para cima, né? Então, para um adulto aqui atrás, ele consegue ir, mas ele vai ficar um pouco desconfortável nesse ponto. De resto, até não achei tão ruim. Isso é uma voltinha, né? Não é para viajar. Esse banco aqui, ele reclina um pouco, tá? Esse banco da terceira fileira, então, se tu estiver meio desconfortável, tu pode botar ele mais para trás, que torna um pouquinho mais agradável. O teu tá mais reto que o meu. Sim. E, enfim. O que incomoda mesmo é isso aqui, ó. Eu acho que para uma pessoa adulta, só os joelhos que vão ficar muito altos mesmo. A altura do teto aqui, ó, para quem tem 1,81 m, tranquilaço. Eu diria que o espaço desse porta-malas e da terceira fileira é surpreendente. Vamos olhar ali na segunda? E uma coisa que eu achei interessante de mostrar aqui é que a gente acabou de aprender que se tu não virar o encosto antes, se tu simplesmente puxar o banco para trás, ele vai até o final da posição, depois tu vira o encosto e aí sim ele já para na posição mais recuada, diferente do que a gente fez antes, né? Se fizer assim, ó, ele já não vai para trás mais. Exatamente, aí tu tem que puxar aqui a alavanca embaixo. Bom, o espaço aqui na segunda fileira, ele é bom. Eu que tenho 1,81 m, eu tô próximo ao teto, mas não estou encostado, o que já é interessante. Eu acho que na outra talvez fique um pouco mais alto porque não tem o teto, né? É, com certeza. Aqui não tem o teto solar, fica um pouquinho mais de espaço. O espaço das pernas tá bom. O espaço das pernas tá bom. Tem um pouco mais de um dedo aqui. Eu diria que o Taos é maior que ele, mas o Taos não tem 7 lugares. Ele tem saída de ar-condicionado em todas as versões aqui atrás. Uma porta USB do tipo A. Uma tomada 12 volts em todas as versões, mas a Overland é a única que vem com esta tomada 127 volts, que tá aqui. Que é uma tomada residencial, só que claro, não vai ligar nada mais que 160 watts, senão ele vai queimar o fusível. Mas a coisa mais legal dessa saída de ar-condicionado aqui, Felipe, que é a regulagem aqui atrás, né? Normalmente é uma saída que tu regula lá na frente, aqui não, que nós mesmos podemos regular aqui atrás. Ele tem um soprador que eles chamam de blower e tal. Blower é um soprador em inglês, né? Ele tem um motorzinho elétrico aqui, que é um ventiladorzinho, que aumenta a intensidade do ar só na traseira. Tu consegue regular aqui, tá? Apesar de não regular a temperatura. E se eles tentaram resolver, né? Por exemplo, na Trailblazer passa o ar-condicionado aqui por cima e vai lá pra trás, né? Aqui nesse caso eles tentaram resolver pra quem vai lá atrás, nessa parte aqui. E vou te dizer que a Paula andando no carro gostou, então, disse que não ficou com calor. E outro item que é exclusivo da Overland, que nós já falamos, que é o som Harman Kardon com mais alto-falantes. Aí aqui atrás, só aqui aparece esse tweeter, na outra não tem. E o acabamento da porta traseira? É diferente.
É mais simples. Mas é só nessa parte de cima ali, aqui né? ainda tem o... Onde tu apoia o braço, ele é fofinho, com aquele acabamento em couro, que eu achei bem legal. Mas aqui é mais simplesão mesmo. Tem luzinhas também, né? Inclusive essas luzes até incomodaram no primeiro momento a minha esposa pelo seguinte: a minha filha menor, ela fica posicionada, como ela não tem 1 ano ainda, ela fica com a cabeça para frente. E essa luz, ela tá posicionada de forma com que ela ilumine aqui assim, essa região das pernas, e não fique na cabeça da pessoa que está sentada aqui atrás. A criança tá ao contrário. No caso da criança não ficou muito legal. Mas também não tem como resolver tudo, né? Milagre não existe. Ou tu bota na cabeça das pessoas, que não seria legal, ou tu pensa na criança ali. Mais fácil desligar. Tem encosto de cabeça para todos os ocupantes, cinto de 3 pontos, encosto de braço com porta-copos, Isofix. E antes que vocês perguntem sobre a questão do espaço lateral, vocês vão ver quando a gente for viajar que ele é bem largo, e apesar de a gente não ter feito o teste com as 2 cadeirinhas e mais um adulto no meio, a minha esposa se sentiu muito melhor nesse carro do que em qualquer outro que ela já tinha testado até então. Então foi muito bom. Eu botei o banco pra frente só pra ver como é que fica, pra liberar lá atrás. Claro, eu fico com a perna apertada, mas pelo menos ajuda bastante quem tá atrás, né? Com certeza. Agora vamos andar? Vamos andar. Bom, vamos lá, vamos para aquela parte que a gente mais gosta, que é dar uma volta no carro, sentir as impressões e outras coisas mais. Mas antes da gente sair, não te esquece, dá um like aqui nesse vídeo, te inscreve se não for inscrito. Temos também a área de membros e outras coisas assim, compartilha, faz todas aquelas coisas que você sabe. E até vou dizer mais, na verdade, antes do Gustavo sair dirigindo, dá uma olhada como é que foi a minha viagem para Gramado, rapidinho. Então tá, vamos lá, partiu Gramado? Partiu Gramado. Primeira viagem com o carro, vamos ver como é que ele se comporta, parte dinâmica de curvas, suspensão. E eu quero dirigir. Claro, com certeza vai, mas eu vou também avaliar o consumo, que é um dos pontos que eu quero mais, que eu tenho mais certeza. Não, tu não pode, é muito pequena ainda, Paula. Mas logo logo tu vai poder. Só faltam uns 13 anos. Bem rapidinho. Bem rapidinho, pra amanhã. E agora? Agora que é o perigo, né? Meu Deus do céu. Tu vai dirigir mesmo? Vou. Ixi, não vou porque tem um carro atrás de mim. Nossa, que beleza, hein? Isso é um Ô, sinal. bonitão, sai daí. Com essa câmera aqui, qualquer um dirige esse carro. É muito boa, né? É muito bom. É o Não dê? dirigir, né? Dê de dirigir. Bem bom. Gostou? Uhum. Não achou muito grande? Não estacionei ele, né? Então tá valendo. Mas saiu de um estacionamento. É, sim, de ré, tudo certo. E aí, dona Gabriela, como é que foi até agora a experiência? Muito bom, muito diferente. Piloto automático adaptativo foi legal? Foi legal. Ele me ensinou bastante coisa. É fácil dirigir ou não? É muito fácil dirigir. Nossa, tô me sentindo no Etios. Não, isso aqui não, tá. né? Tá bom. Não, mas tirando o fato de que ele é maior, que é o que incomoda, assim, nas primeiras vezes que dirige, o resto é muito bom, muito fácil, não tem nada de diferentão, assim. Eu tô gostando bastante, só não posso olhar pro lado, tem que me concentrar na direção. Mas e aí, dona Gabriela, a senhora pé fundo, como é que tá dirigir esse carro aí? Tá muito bom. Só espero que não chova. Se chover eu vou parar, daí tu dirige. Ué, por quê? Tem medo de água? Tenho. Não desmancha o carro, não. Ah, não sei, tenho medo. Ele tem até limpador automático para abrir isso. E aí, Juju? O que houve? Tá gostando mesmo? E tu, Paulinha? Bom, depois de viajar até Gramado, que dá mais ou menos 130 km, a Gabi dirigiu a maior parte do trajeto, andou na carona, andou atrás, já dá pra ter uma boa ideia. O que tu achou do carro, Gabi? Super espaçoso, bom de dirigir. No carona também super agradável de andar. E pra gente que nesse momento da nossa vida a gente precisa de mais espaço, mais conforto, na verdade, para viajar. Ficou ótimo aqui porque a Paulinha veio aqui atrás. Resolveu ir pra cá. Né? E aí aqui esse banco do meio ficou mais disponível para dar um auxílio para Juju quando ela precisou, né, Juju?
E foi ótimo, foi super confortável. E o que tu achou do banco traseiro, assim? É confortável, muito duro? Eu andei pouco aqui, né? Mas eu achei ele bem confortável. E tu, Ju, gostou? Gostei, né? Mas quero andar, disse papai. Eu não gosto de ficar parado. Vamos seguir então. Então, já que tu já dirigiu, deixa eu dirigir então, né? Claro, agora é a tua vez. A posição de dirigir eu acho ótima, Felipe, porque assim, mesmo sendo um SUV, mesmo sendo grandão e alto, tu não parece estar dirigindo um caminhão desses, né? Tu tá numa posição bem de carro mesmo, assim, sabe? Tu sabe que eu tive essa impressão quando eu tava lá no teste em Curvelo, lá, que a gente andou na diesel, dentro do mato, assim. E nossa, era um mato fechado, eram umas ruazinhas muito estreitas, umas vielinhas no meio das árvores ali, que não podia derrubar nenhuma árvore. Então, poxa, eu me senti realmente num carro bem menor do que ele realmente é, né? Mas no começo tem que se acostumar um pouquinho, porque é um caminhãozinho assim, né? É receio, né? É, receio, Um isso. receio. Mas não é tão grande tipo uma Trailblazer, por exemplo, uma SW4, não é tão grande assim. Tá, e o que tu achou do desempenho do motor? Cara, eu tinha o mesmo receio que que todo mundo tinha, né? Mas assim, ó, tecla Sport ligada, por exemplo, tu acelera, A resposta é muito rápida, né? chega a distracionar, cara, o controle de tração entra. Tá, Ele beleza. anda muito bem. Com a tecla Sport, sim. Sim. Mas agora explica o que acontece quando tu bota no modo normal. Por que as pessoas estranham? Porque a resposta do acelerador, a resposta do carro em si fica muito lenta. Tu acelera e parece que o carro não anda. Mas depois de um certo tempo, assim, tu te acostuma e começa a acelerar um pouco mais para resolver esse problema. Que não é um problema, na verdade. Não é um né? problema. Isso é uma programação de propósito que a Jeep fez. E eu entendo o motivo pelo seguinte. É um carro de 1.700 kg, né? Um pouco mais até. Se tu andar no modo Sport o tempo todo, primeiro vai emitir muitos poluentes. Segundo, o consumo do carro vai aumentar bastante. Então, eles colocam o modo normal dessa forma mais anestesiada, justamente para que tu não gaste muito combustível. Vocês sabem que combustível hoje está muito caro. E falando em consumo, como é que tá o consumo desse carro aqui? Pois é, eu tenho 3 consumos para te passar. Eu tenho mais até. Eu andando na cidade, eu fiz 7,6 km por litro com ele, tá? Não achei ruim pelo tamanho do carro. O Clayton Souza, lá do Última Marcha, lá em Brasília, fez 8,8. E o André Gessner, do canal Gessner Motors, fez 10 na cidade. O André é louco. Só pode. Então, tipo assim, eu sou o mais pé pesado de todos. Eu vou te dizer que fiz na cidade andando bem de pé leve, em torno de 8,5, 9, mas assim, bem tranquilo. Se tu quiser fazer o carro andar mais rápido, se tiver um pouco mais de pressa, aí começa a gastar bastante. Vai fazer o 7,5 que eu fiz. Ou menos, ou menos. Ele chegou a fazer, andando assim, de forma bem nervosa, ele fez 7, 6,9. Então tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Mas andando no normal, eu acho que ele vai ficar ali entre 7,5 e 8, do jeito que eu costumo dirigir. Não é um número excelente, não. Mas também não é um número tão bom, não é um número tão ruim, porque eu estava esperando um número até mais baixo. Pelo carro, pelo porte do carro, pelo peso do carro principalmente. Vamos pegar o caso da Pajero Full do meu sogro lá. Ah não, aquilo faz 2,5 na cidade. 2,5 na cidade, então assim, aquilo sim era muito pesado. Se essa aqui fizesse 4, eu ia ficar apavorado, 4, 5. 7,5, 8 acho que tá bem de acordo. Agora o que me impressionou mesmo foi na estrada. Minha esposa dirigindo, na ida, fez 15,7. Isso, claro, no plano, né? Aí eu peguei a direção e subi a serra. De Igrejinha até Gramado, é praticamente só subida. Fez 9,5. Isso sempre é gasolina, tá? Dali eu não resetei mais o painel. Andei em Gramado, peguei tranqueira, trânsito pesado. Depois desci a serra em direção a Porto Alegre. A média de Igrejinha, vai até Gramado, anda e retorna a Porto Alegre, deu 12,5. É mais ou menos o que a RAV4 fazia também. A RAV4 fazia entre 13 e 13,5 nesse mesmo trajeto. Então, dentro do esperado, um pouco mais gastadora do que um carro menor, mas não tão absurdo assim quanto outros 7 lugares da sua categoria, que era o caso da Pajero Full, né? Agora, só para terminar sobre o desempenho, tem alguns que andam mais, com certeza. Por exemplo, o próprio Tiggo 8 tem um desempenho um pouco melhor. A Tiguan 2.0 é absurdamente mais rápido, só que esse aqui tá muito bem casadinho, entrega muito bem, ele é o suficiente para fazer esse carro andar, até mais do que o suficiente até. Se pegar, por exemplo, uma Outlander 2.0, nossa, isso aqui anda muito mais. Tu falando que mais do que o suficiente? Mas é um carro de família, né, cara? Sabe que eu gosto de desempenho, obviamente, mas é um carro de família, né? Eu posso dizer que fiz ultrapassagens com o carro carregado na estrada e todas elas com segurança, então é suficiente. Inclusive ela anda mais que o diesel, né?
tem um pouco mais de potência, né? Um pouco mais leve também. Um pouco não muito mais leve, que o diesel é mais de 200 quilos mais pesado. Suspensão, o que tu achou? Muito bom. É muito boa de andar, é muito confortável. O banco, no primeiro momento, ele parece duro, mas com o tempo tu vê que ele distribui muito bem o peso e aí tu termina que não cansa numa viagem ou andando na cidade. Esse é um ponto importante, tá? O banco, ele é duro, ele é firme, porém ele é assim de propósito, porque se tu sentar da forma correta, tu não cansa. A gente até estava discutindo isso, né, Gustavo? A gente foi viajar com maré até Santa Catarina e na viagem eu fiquei com um pouco de dor na perna na volta. O maré tem um banco bem macio, quando tu senta ele, nossa, que confortável, só que durante muito tempo viajando ele começa a ficar desconfortável. E esse daqui, como ele distribui bem o peso do corpo, então no primeiro momento ele parece ser duro, mas tu vai ver que a longo prazo isso joga a teu favor. A direção também, Felipe, é muito leve, mesmo com direta, né? Mesmo com essas rodas grandes, tudo pneu, ela é muito leve. Direta, é muito rápida, tu mexe o volante, o carro responde na hora, é muito rápida, muito boa essa calibração que eles fizeram. Uma outra coisa que eu adoro nesse carro são os recursos tecnológicos. Eu acho que ele entrega muito pelo preço que está sendo cobrado, que não é barato, a gente sabe disso, mas em relação aos concorrentes ele entrega muito. Agora tem alguns recursos que às vezes eu deixo desligado. Esse, por exemplo, do start-stop ali eu deixo desligado. O de correção de faixa na cidade eu prefiro deixar desligado, porque às vezes ele lê uma faixa na cidade, eu quero virar rápido e ele tenta te segurar na estrada, eu acho que já pode ser melhor. E o ACC, mesmo ele tendo ACC com stop and go, ou seja, ele consegue parar o carro todo e depois andar, dá um medinho na cidade. Na cidade realmente dá um medo, assim, tipo, será que vai parar? Será que ele vai fazer o que eu queria fazer? Então eu terminei também não usando, eu usei para testar, mas depois não usei mais. Eu vou te dizer que de todos esses recursos que tu falou, realmente o ACC eu não tenho usado tanto, eu prefiro usar o acelerador, até porque ele fica uma distância do carro da frente, e aí no trânsito fechado o pessoal gosta de furar a fila, né? Fica se metendo, isso até atrapalha. Mas realmente essa questão da mudança de faixa, como as nossas ruas e estradas às vezes são muito estreitas, neste momento ele se torna um pouco chato. Não vou dizer assim ruim, mas ele se torna um pouquinho chato, porque parece que tu fica brigando com o volante e tu tá dentro do traçado. Qualquer coisinha que ele identifique que tu tá saindo um pouquinho, mas tu ainda tá em cima da pista, ele quer tentar corrigir. Então eu também desliguei em alguns momentos quando a pista era muito estreita. Nas pistas mais largas, deixo ligado, porque com certeza é mais segurança. O stop start, depois da explicação que eu recebi do engenheiro da Jeep, eu não desliguei mais, cara, pelo seguinte. Primeiro, porque eles dimensionaram todo o sistema elétrico para aguentar isso, show de bola. Segundo, que ele tá agora com um sistema novo, que quando tu para na sinaleira, ele desacopla a primeira marcha do câmbio para economizar combustível e também não dá aquela sensação quando o carro desliga do motor tremendo e tal. Então é quase imperceptível, tu percebe sim, mas é muito suave essa transição. E isso não me incomodou. Então eu deixei ligado, eu tô usando, até porque ele, querendo ou não, economiza um pouco de combustível. E tem uma outra coisinha que às vezes me incomoda que eu também desligo. São os sensores de estacionamento. Quando eu não quero estacionar, quando eu tô parado na sinaleira, alguma coisa assim, se passa uma pessoa, um motoboy, ou eu tô perto de alguma coisa, ele começa a apitar. E às vezes e atrapalha a música e tal, não sei o que. Então às vezes eu deixo desligado ali, vou ligar só na hora de eu estacionar mesmo. Eu diria que isso não é uma coisa do Commander. Na verdade a minha RAV4 também já me incomodava com isso, mas eu vi uma grande vantagem no Commander em relação ao RAV4. Não só o Commander, mas o Compass, todos os outros que tem o botão que tu simplesmente vai ali no painel e puff, desliga os sensores. Na RAV4 tem que entrar na configuração do painel, aí com o carro rodando tu não consegue, tem que parar totalmente. É bem mais complicado. Agora, se tem um ponto que todo mundo quer saber e fica muito na dúvida, é como é que vai ser esse carro aqui a longo prazo. A gente não sabe a durabilidade desse motor, não tem como adivinhar. O fato é que ele foi lançado quase na metade, um pouco antes da metade do ano no Compass, e até agora os problemas referentes ao motor novo, um projeto totalmente diferente, são quase zero, né? Tá na Toro também, Tá na Toro também, então eu acho que ele vai ser vai se comportar bem ao longo dos anos. Mas claro que a gente tem todas aquelas coisas que a gente sempre fala, né, Felipe? Não podemos esquecer, injeção direta, turbo, né? Exato. Tem todos esses componentes. Exato. Eu acho que é um motor que vai te dar um custo de manutenção maior do que o aspirado, apesar de ele ter um rendimento melhor do que o aspirado. Bom, mas e a manutenção dele, Gustavo? A manutenção eu achei bem dentro do... Até barato pro tamanho, pro preço do carro, né? R$ 3.900 até os 60 mil quilômetros na versão Flex e R$ 3.700 na versão diesel. Isso se explica por dois motivos, tá? Primeiro, a Flex tem revisões a cada 1 ano ou 12 mil quilômetros e a diesel a cada 20 mil quilômetros. Então, na verdade, se tu vai gastar mais no diesel se tu não rodar os 20 mil quilômetros por ano.
Agora, tem um pequeno detalhe. Se tu fizer a conta de bem certinha ali do que vale mais a pena, se é a diesel ou flex, eu não fiz, não atualizei, mas eu já tinha feito no passado. É mais ou menos uns 20, 22 mil quilômetros por ano que tu precisa rodar para justificar o investimento na diesel. Se não, a flex é mais interessante e foi por isso que eu acabei optando pela flex. Eu tô rodando no máximo 7, né? Lembrando, né, que a diesel é 60 mil reais mais caro, né? Exatamente. Tanto faz qualquer uma das versões, né? Tudo são os mesmos equipamentos, só muda a motorização e pula 60 mil em cada uma delas. Isso aí. Agora, a pergunta que eu te faço é, tu teria um desses? Eu gostei pra caramba, cara, mas é muito grande pra mim. É grande demais, né? É muito grande. Assim como eu gostei do Compass, ó, o motoboy passou aqui, o sensor já apitou, né? Então até vou deixar desligado aqui. Mas assim como eu gostei muito do Compass e eu acho que o Compass é o melhor SUV da categoria, eu acho também que esse aqui é o melhor carro da categoria. Se eu for pensar só em desempenho, eu vou dizer pra vocês que a Tiguan é mais legal. Claro, porque o desempenho da Tiguan é muito mais bacana. Mas pelo preço que ele tem e por tudo que ele entrega, com certeza ele é o mais bacana. E eu teria se eu precisasse de uma coisa tão grande assim, né? Eu nem vou falar o que eu penso sobre o carro porque acho que é redundante demais, né? Vamos ver ao longo dos anos aí como é que ele vai se comportar e se vai continuar sendo uma boa compra ou não. Vou trazer aqui pra vocês algumas novidades ao longo do canal também, então se não é inscrito aqui ainda, te inscreve e acompanha, né? E não somos só nós que estamos falando isso, né? O próprio mercado está falando isso, porque o carro vendeu muito na pré-venda, né? Precisamente por causa disso, preço e o que o carro entrega. Exatamente. Bom, se tu tiver mais alguma dúvida, alguma pergunta, deixa aqui embaixo nos comentários, na medida do possível eu vou trazer, vou tentar ajudar. E se vocês preferem outros concorrentes também, comentem aqui embaixo, tem vários outros 7 lugares no mercado, né? Só não vai falar a Trailblazer SW4, porque daí custa quase 400 mil reais, aí fica difícil, né? É quase outra categoria. É outra categoria. Valeu, pessoal. Valeu. Meus amigos, hoje a gente vai trazer para vocês o recém-chegado ao mercado Jeep Commander. Achei que ia falar. Não falei. Meus amigos, hoje a gente vai trazer para vocês o recém-chegado ao mercado Jeep Commander. Ah, tu não vai falar, desculpa. Não vou. Ah, tá. Achei que você ia falar. Achei que tinha esquecido. Lançado em agosto de 2021, o Jeep Commander causou um ofuror? Não, né, cara? Eu sempre vem com essa história de ofuror. Pariu, cara. Lançado em agosto de 2021, o Jeep Commander ele estremeceu as bases do mercado de... dos mercados de biped. Ah, não. Não, tu não vem assoprar aqui, né? Vem. Ambas as versões são... Não, são equipadas não. Ambas as versões são equipadas... Ambas as versões são... Ambas as versões têm o teto pintado de preto, mas teto solar só na Limiter. Agora não sai, viu? Nas rodas de trás. Uma merda isso. Ah, agora não consigo falar, c****. A abertura do porta-malas, ela é elétrica, mas aquela de passar o pé embaixo do para-choque, só na versão Overland. Agora, por que esse troço não abriu, c****? Às vezes, não sei porque, às vezes ela não abre. E isso, num primeiro momento, até deixa a pessoa um pouco estranha, assim. Não era isso, né? A luz de ré também é de LED. Está localizado aqui embaixo, não é aqui. Ele tem aqui a luz de pare. Cara. Ficou totalmente 2 vezes de novo. Não, ficou ruim. Como vocês podem ver, esse daqui tem a abertura elétrica e não funciona quando eu quero. Apertei forte, segurei, não vem me dizer que foi isso. Aperta e solta. Não é isso, não é isso, é alguma outra coisa. Com aquela abertura aqui embaixo do capô, que tu passa o pé e te afasta, e neste caso aqui não funcionou. Você tá com a chave no bolso? Claro que eu tô, né, cara? Ai, como eu odeio isso, cara. Eu sei fazer. Como eu odeio isso, cara. No caso da Overland, tu tem aquela abertura que tu só aproxima o pé aqui embaixo do porta-malas e quando ele resolve funcionar, que vontade de dar um chute nesta merda. Enquanto na Overland tu tem a opção da abertura aqui embaixo do sensor do porta-malas. Ô filho, tu vai abrir ou tu não vai, desgraça? Enquanto a versão Overland tu tem a opção da abertura
do porta-malas passando o pé embaixo do para-choque. Basta tu passar o pé e te falar, não. Agora que ele funcionou, não falei o que eu queria. Enquanto na versão Overland tu tem a opção da abertura do porta-malas passando o pé embaixo do para-choque, né? Ah, meu Deus do céu, que merda! Uma outra coisa diferente aqui da Overland é que aqui atrás ela tem o Twitter. Como ela tem mais alto-falantes, né, por causa do som Harman Kardon, diferente da outra, tem o Twitter aqui atrás. Eu falei 70 vezes, 1000 vezes no Twitter. Vamos de novo. Mas tchê, se tu aguentou até aqui é porque tu deve ter gostado desse vídeo, né? Então não esquece de dar teu like, compartilhar ele, mostra pros teus amigos e te inscreve aqui no canal. Nós também temos um Instagram, onde a gente coloca fotos diversas, coisas que a gente está gravando, coisas que não costumam vir aqui pro YouTube. Tem a seção de membros, onde também tem assuntos específicos, conteúdos exclusivos e a nossa página no Facebook. Esperamos vocês lá.